meus amados, no Pode com Mara Cedro de hoje, nós temos aqui uma pessoa que ela é super jovem. É de cair duro, que eu estava esperando uma senhora, né? Entendeu? Avantajar. E é uma menina, gente, de uma responsabilidade incrível, além de advogada, mas a gente não vai falar sobre direito hoje, vai ser num outro dia, certo? E hoje ela vai falar de um restaurante que existe só há 81 anos. Juliana Gouveia Duarte, gente. Olha, realmente ela veio para mostrar que o jovem hoje em dia não é só aquele jovem que está meio, sabe, adormecido a vida inteira, né? Eu falo sempre para meus filhos, um tem 40, outro tem 42. Porque o jovem de hoje parece que está assim, anestesiado, né? Tomou uma bomba na cabeça e está assim. Não é bem por aí? Por favor, Juliana. Ai, Mara, Fique à vontade, minha obrigada. linda. É um bate-papo super informal, super gostoso. Então, fique inteiramente à vontade. Seja super bem-vinda. Ai, muito obrigada. E muito feliz pelo jovem, né? Mais que isso, só se estivesse nas fraldas, né? Mas obrigada pelo convite. Agradecer a Paula também por ter nos apresentado, né? Uma oportunidade. Mal demais. Falou. Vamos ver se você muda essa impressão de mim. Mas é isso. Me considero uma jovem empreendedora, apesar de advogada, onde também sou empreendedora. Agora, há um ano, eu abri uma unidade do Gouveia. O Gouveia é um restaurante da minha família de 81 anos. Ele já teve diversos endereços na cidade. O primeiro endereço foi na Praça da Sé, onde hoje é um metrô. Então, o edifício Mendes Caldeira foi demolido. Lá ele ficou de 44 a 75. Uau! É. Meu Deus, que loucura. Patrimônio nacional. Patrimônio cultural da cidade de São Paulo. Exatamente. E recebeu um prêmio. Agora eu lembrei. Recebemos. Uma coisa ligou a outra. Não é verdade que vocês receberam um prêmio agora? Recebemos um prêmio agora da Secretaria de Cultura, do Departamento do Patrimônio Histórico. O Gouveia, mais 38 restaurantes, estabelecimentos, que também incluem padarias, foi reconhecido como um dos restaurantes mais antigos da cidade e considerado como patrimônio cultural. Sim. Que gastronomia é cultura. Sim, sem né? dúvida, né? Sem dúvida. Ficamos muito felizes, meu pai também, meu pai é vivo, também muito felizes. Um restaurante de 81 anos. Meu Deus, Quando a média orgulho. dos restaurantes Não no chega- país são 3 anos, 4 E anos. olhe no lá, máximo. já é um desgaste, porque tem que desmontar todinho o restaurante, colocar no chão, tudo, não é? Telha, tudo. Começar de E novo. começar de novo e realmente botar a cabeça para funcionar. É sinal, sabe do quê? De credibilidade, de transparência, de gastronomia real, né? Porque às vezes as pessoas falam, ai, mas olha, gastronomia de primeiro mundo. Mas eu quero saber a gastronomia que quando a gente realmente põe, não é verdade? Fala, nossa, meu Deus do céu, eu quero voltar sempre. E é isso que acontece com o Gouveia, não é isso? É isso. O Gouveia, ele foi fundado pelo velho Gouveia, que foi o primeiro imigrante da família que veio. Seu avô. Meu tio-avô. Eu sou Tio-avô. a quinta geração, mais ou menos. E ele veio de Portugal um pouco antes da guerra. E aí ele montou o restaurante, não sabemos porquê, ele montou um restaurante de comida brasileira. Nada bobo, linda, porque olha, você pode ficar sem um monte de coisas, mas comer nunca. Sim. E comer comida caseira. Comida caseira e comida de boa qualidade. Gouveia, ele tem a tradição de ter boa comida e comida de qualidade. Aquela comida da sua mãe, da sua avó, que realmente... Não tem melhor, não tem melhor. Não, eu resgatei, inclusive, na releitura do cardápio para essa nossa sede aqui na Peixoto Gomide, exatamente a receita das minhas avós, a receita da minha mãe, a receita de antigos cozinheiros do Gouveia. Então, um cardápio todo preparado também, as bebidas, homenageando antigos colaboradores. Bárbaro. Muito gostoso. E nós temos feijoada todos os dias, desde 1970, mais ou menos, meu pai tem feijoada todos os dias. Então, De segunda a segunda? De segunda a sábado, porque essa unidade ela abre de segunda a sábado. Tá, e vocês têm outras unidades onde é bom para que o nosso... Não, atualmente... Pra quem não Atualmente aqui no Jardim. Só aqui no Jardim. E pela primeira vez em 81 anos, o Gouveia é administrado por uma mulher. Toda a família... Você. Toda a família... Você. É. Gente. É louca. Menina, né? Linda, inteligentíssima, de um sorriso assim que abre o coração de qualquer um, porque é horrível você entrevistar uma pessoa, que a pessoa chega com o nariz aqui na testa, né? Vira unicórnio, então. vira unicórnio, sabe? Unicórnio. Aquela coisa assim, sabe? Meu Deus do céu. Me fala uma coisa,
teu pai, ele está presente sempre no restaurante? Ou você fala, não, paizinho, fica em casa, vai descansar? Porque ele está com uma idade já bem avançada, não é Tá, isso? mas ativo, assim, incrivelmente ativo. Meu pai tem 85 anos e no início ele achou que seria mais uma loucura pra somar com o escritório, com um monte de coisa, mas ele tem sido muito presente, tá sempre lá. É muito gratificante, porque eu cresci nos restaurantes dos meus pais, né, na minha família, trabalhando. Não tínhamos final de semana pra passear ou viajar, trabalhávamos, mas era divertido. Eu e minha irmã, a gente fazia daquilo um grande parque de diversões, a Com gente fazia de certeza. pizza a entrega. E hoje no Gouveia nós recebemos clientes muito antigos. Então são É histórias que muito bom. emocionam e avós que levaram filhos que hoje trazem netos e cada um, Olha, todo dia tem alguém lá contando uma história muito bonita sobre a sua relação com Gouveia, a família. As pessoas se emocionam, choram. olha que delícia! Ainda existe isso, meu Ainda Deus do existe. céu. É um resgate que você está fazendo, é um resgate, porque assim, da época dos meus pais, dos meus avós, acredito, lógico, dos seus também, a coisa mais gostosa era ficar sentado, todo mundo na sala, não é verdade? Aquela família gigante, não é verdade? E falando a respeito de todo, sabe, a trajetória de vida da família, Sim. né? O trabalho. Eu, pelo visto, né? Você é tão novinha, mas eu vejo que Adorei assim, você, Mara. menina de tudo. A Gente, minha olha, mais um dermatologista pouco, vai te adorar. mais um pouco tá nas fraldas. Gente do céu, olha, é incrível, é incrível. Então, veja bem, que eu acho interessante que hoje as pessoas não têm muito tempo para olhar nos olhos, para observar, para ouvir. As pessoas são monossilábicas, não é? Sim, não, hein, não, eu vou, eu não vou, tchau. Gente, acabou isso. Até nas famílias a gente percebe isso. Elas estão digitalizadas, né? Exatamente. Então, o que você está fazendo, até sugiro, eu até vou fazer uma. Gente do céu, eu querendo fazer marketing lá no governo. Quem sou eu, meu Deus do Não, céu? convidadíssima. Quem sou eu, O meu bolinho Jesus? de bacalhau da Quem minha sou eu? avó. Olha, de repente você pegar essas famílias, reunir esses netos, esses bisnetos, sabe, faz um valor só um dia. E o quê? Sabe, cada um, gente, participar com a sua história de um livro. Gouveia. Olha, uma Gouveia e excelente suas ideia. gerações. Nós temos gravado algumas desses depoimentos. Teve até uma moça que ela disse, ela entrou no Gouveia, ela lembrou do cheiro do pintado Olha, que ela comia no Gouveia quando era menina. meu Eu Deus. falei, gente, Mas você vê, e as pessoas, tem muita gente que memória tem sede. afetiva, a comida Exato. remete a gente à memória afetiva. E o Gouveia é um restaurante de comfort food. É um restaurante de comida caseira. A gente tem virado, tem todos os pratos Pode parar, semanais. pode Virado, parar. dobradinha na Pode terça, parar. feijoada todos os Ela dias. trouxe uma bitinha? Quinta tem rabada, sexta tem Ai, bacalhau. Pode parar. É, Gente, que delícia. é. Comida mesmo daquele que a gente lembra, o pai, a mãe, o tio, a avó, a bisa, não é Sim, verdade? sim. E, pelo que você está falando, E o olha, cozinheiro é o mesmo. O cozinheiro já tá mesmo? com a gente há 20 anos. Ok. Ele é o cozinheiro mais novo mas que está 20 dos anos. vivos. Dos Meu vivos. Deus, porque muitos já, né? Falei, A poxa, maior filha. parte morreu. E no Gouveia, nós tem até um drink que vai chamar Zag. Zag foi um gerente do Gouveia, mas ele começou no Gouveia junto com meu pai, lá pelos seus 7 anos vendendo bala. Olha. Porque o Gouveia também tinha uma bomboniere na parte da frente, na Praça da Sé. E o Zag devia ser um pouco mais... Ele era um pouco mais velho que meu pai. E o Zag aposentou no Gouveia. O Gouveia foi o único emprego dele. Olha. E ele era uma pessoa da família. Vê se O temos Zag era coisa meu hoje segundo assim. pai. Vê O se nós segundo temos pai. isso, Zag gente. aposentou e continuou trabalhando. Zag parou de trabalhar meses antes de falecer. Então, a Ai, gente que fez um drink em homenagem a ele. Que bárbaro. E era uma pessoa assim que foi um segundo pai para mim, para os meus irmãos e uma pessoa incrível. São- E tiveram muitos desses. Tem alguns vivos. A gente fez um encontro recente no Gouveia. Vamos imaginar aí que devam, claro, né, dos que Estão nós vivos ainda temos ainda, contato, uns 15 pelo menos vivos. Não, olha, de coração mesmo, estou falando porque assim, a gente, meu Deus, faz todo tipo de evento, faz cobertura de todo tipo de evento, e é uma delícia quando a gente sente essa amorosidade, esse resgate. Sim. É um resgate real, porque a gente faz resgates tão ruins, não é verdade? Muito da vida, do que o nosso país
vive. São resgates, às vezes, horrorosos, não é verdade? E hoje, ter esse resgate de amorosidade, de família, sabe? De lembranças que jamais são impagáveis, né? Sim. São impagáveis. Eu sugiro fazer um livro do Ah, Gouveia. olha. Do Gouveia. Você já podia fazer o Não, prefácio. se você quiser, porque quero o assim, prefácio. na Vai Casa fazer o da Fazenda prefácio? do Morumbi, não sei se você conheceu a Casa da Fazenda do Morumbi. No Morumbi, na Avenida Morumbi mesmo. Sim, lá em cima. Exatamente, Sim. era uma fazenda mesmo, nossa, se imagina, belíssima. É um restaurante lá hoje, né? Hoje tem restaurante e antes nós fazíamos grandes eventos, nós fretávamos avião e levávamos o pessoal para o antigo Conrad, que hoje não existe mais, né? Fazia homenagem a grandes empresários. E assim, era um resgate real, porque a gente levava o bisavô, o avô, quem tivesse condição de viagem, era maravilhoso. Então a gente passava 5 dias no Conrad, sabe? Menina, mas era uma coisa assim, que a família De contar a história. Exatamente. E a gente dava um prêmio. A história vai se perdendo, né? Exato. Essa velocidade de TikTok de vídeos de 15 segundos, a vida vai se perdendo. Não, e no até... Gouveia, eu tenho muita preocupação com isso, meu pai também. Os colaboradores, você entra lá, você é recebido pelos meus funcionários, né? Pelos colaboradores que sabem a história, contam. Meu pai, por exemplo, ele trabalhou no Gouveia desde menino, né? Desde os 6, 7 anos. Meu Deus do céu. E aí, quando, em 71, ele pediu pro velho Gouveia para que ele deixasse ele abrir um restaurante só dele. Então, meu pai, em 71, abre um restaurante na Avenida 71? Santo Amaro. Olha. E depois, o Gouveia da Praça da Sé, ali, quando demole o Mendes Caldeira, acaba ali em 75. Mas eu fiquei muito feliz com o selo da Secretaria de Cultura, com o trabalho do Departamento do Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo. Olha, de entender gastronomia como cultura. A gente viaja o mundo. Mas é cultura. Sim, mas a gente viaja o mundo cultura. Escolhendo os restaurantes mais tradicionais ou mais antigos. E eu fico muito feliz de integrar um desses restaurantes. E a gente está promovendo, os 39, nós vamos promover um grupo dos restaurantes históricos de São Paulo. Vamos fazer a cobertura, hein? Dos restaurantes históricos. Vamos fazer a cobertura. Restaurantes históricos de São Paulo inclui Bolinha, Ponto Chique. Nossa, meu Deus. Casa Godinho. Meu Deus. E fizemos amizades. E os mais velhos conversando com meu pai. Tem sido muito rico para divulgar, não só para o turista, mas para o paulistano, que São Paulo ainda tem essas casas, que muitos ainda estão nas mesmas famílias. Com qualidade absoluta, qualidade plena. Sim, o Bolinha ainda está na minha família, o Gouveia está na mesma família. Olha. Tem alguns que... Malandrino também está na mesma família. E histórias, assim, riquíssimas. Sujinho. Conhece Sujinho? O Sujinho, quando fala, quem não conhece, fala Sujinho. Mas o Sujinho também faz parte, sabe? Sim. É maravilhoso. É ali na Consolação, como quem vai para Angélica. Quase, sim. Sim. De esquina. Maravilhoso. O Sujinho foi gerenciado por um cozinheiro, um garçom antigo do Gouveia, o Paulo, que hoje não está mais lá. Você conheceu o Gigeto? Não. Na Vaiandava, nossa. Não. Olha, gente, pelo amor de Deus. Hoje o Gouveia, eu não vou mentir, porque eu não gosto de mentira. Mentira tem perna curta e é horrível, né? Acho que Deus barra a gente, com certeza. Eu faço questão de conhecer o Gouveia, mas assim, eu fui assídua, eu e meu finado marido. O Gigeto era na Vaiandava, uma coisa assim incrível. Todos os artistas, todos. Saímos do teatro. Eu estou falando de artista, porque meu marido foi muitos anos, ele faleceu em 2001, mas foi um dos grandes atores do Brasil, né? Então, nós saímos do teatro e todo mundo em peso, ninguém precisava combinar nada. Ou íamos para o Gigeto ou para o Orvieto, que o Orvieto existe até hoje, sabe? Ali na Bela Vista. Então, gente, esse resgate, eu acho que lembra felicidade, lembra... Sabe, coração gigante, sabe, coração de mãe, que sempre cabe mais um. Sim. E com qualidade, não é aquela coisa de, sabe, empurrar qualquer coisa para a pessoa, para poder ter um preço mais acessível. E olha, o que eu sei, porque eu pesquisei antes dela vir, lógico, né? Não quero que ela saiba, né, entre nós aqui, entendeu? É um preço, além de justo, justíssimo, acessível. Isso que eu acho bacana. Porque não adianta também, porque ela faz desde o executivo até aquela pessoa que de repente trabalha aqui na região da Paulista, trabalha ali na região da Peixoto Gomide, Sim. não é verdade? E que muitas vezes o salário não é, né? Mas tem que comer bem, porque todos nós merecemos, todos nós. Então, gente, eu faço questão de fazer esse convite para vocês. E quando chegar lá,
caso ela não esteja, Juliana Gouveia, olha, deixa um papelzinho lá Pode de deixar. sugestões. Sim, Porque a pessoa que der sugestões ótimo. nesse mês entre junho e julho, que tá, nossa, dia 15. Friozinho é incrível pra comer uma feijoada, Não é? né? Olha, Sábado tem samba com feijoada. olha que delícia, gente, samba com feijoada. E olha só, gente, dê a sugestão e participe do livro. Participe do Quem livro. tiver histórias para Participe contar. do livro e olha, assim que realmente a gente vai passar por uma eu vou te dar todas as dicas de como procede para fazer um livro. Uau. Muito bem feito, de qualidade, Com lindo, com fotos. capa dura. Eu tenho com- fotos lindas, sabe? antigas. E reunir essas famílias, cada um tendo as suas páginas, Uau, Mara. entendeu? Tendo as suas páginas e contando como. Com certeza. A primeira vez que eu adentrei ao Gouveia, em que ano foi isso? Ah, eu estava com meu pai, com meu padrinho, com meu tio, com meu bisavô, não importa. E contando, sabe? Contando Eu essa fico arrepiada história. quando... E a gente vai pegar esses 3 primeiros, Ótimo. os 3 primeiros, e nós vamos trazer para fazer um podcast. Para contar. Você sabe que quando eu fui fazer a releitura desse cardápio, o Gouveia, ele tinha um cardápio, daqueles cardápios que pensa no que você queria comer, só não tinha japonês, porque naquela época não era comum, senão meu pai também tinha colocado japonês Meu lá. Deus do céu. Então, eu fiz uma releitura, Eu sei que tem mas... massas. Massas, eu tenho os pratos Grelhados. tradicionais, nossa parmegiana, virada paulista. Nosso cardápio, eu me preocupei muito que nada que entra no Gouveia a gente não consome na nossa casa. Então, são produtos de qualidade, produtos que a gente come na nossa casa. Mas essa preocupação também de ser um cardápio acessível, apesar da super alta dos alimentos, estamos segurando o cardápio ali. Ao máximo que Mas dê. tem ido bem. Mas é justamente com isso. O Gouveia, ele é um lugar onde todas as classes sociais, todas as rendas conseguem se alimentar. E foi assim desde o início. Que o Velho Gouveia, na porta, ele vendia sanduíches. A gente tem um tradicional sanduíche de pernil. Fantástico. E tem história que meu pai dizia, Que eu achava que era mentira dele. Ele dizia que o Velho Gouveia tinha inventado o bauru com presunto. Falei, pai, Acho o que que mais não. você vai inventar? É mesmo? Então, mas aí o que aconteceu? Será? Ai, agora me aguçou a pouco curiosidade. um pouco antes, eu recebi um link de um historiador, Lincoln, que depois também te apresento, uma pessoa incrível. E ele contando a história do Gouveia, contando a história da designação dos pratos do dia, virado, Sim. segundo, dobradinha na terça, que isso foi realmente uma conversa dos empresários, donos de restaurantes daquela época, muito entre o Bolinha e o Velho Gouveia. E principalmente da feijoada todos os dias. O Bolinho e o Gouveia, eles têm feijoada todos os dias há muitas décadas, Que por conta de uma incrível. conversa deles. E o Lincoln, quando fez ele fez um Reels no Instagram, tava lá. Eu Olha. falei, pai, você contratou alguém para falar isso? Ai, não é possível. Eu não acredito que Bom, o mas o papai Lincoln é um faria. historiador. Ai. E ele disse, porque o Bauru ele é feito, né, pelo Ponto Chique, que também é um Sim. dos 39 restaurantes mais Exato. antigos. Tem Pizzaria Moraes também nesses antigos. Tem, olha, Tem, muita gente. tem. As padarias, italianinha, tem uma galera muito legal. Muito boa. E aí o meu pai, e aí ele disse que foi o seguinte, o Velho Gouveia disse, o Bauru com rosbife é muito caro. Vamos fazer com presunto. Olha. Então, eu não sei. Ficou uma coisa mais acessível, super É. gostosa, saudável. Sim, então não a é? gente vai do Bauru, do sanduíche de pernil, sanduíche de filé milanesa também incrível, ao bacalhau. Então é um restaurante que Acessível é da a cidade. todos os bolsos. E já que a todos. gente é da cidade, a gente nasceu no centro da cidade, na praça central da cidade, e o Velho Gouveia eu não o conheci, mas eu sei pelo que dizem que ele era realmente uma pessoa que tinha essa visão. Nossa, mas olha, há quanto tempo atrás? Era um visionário. 81 anos. Um visionário. Menina do céu. Não é? Porque hoje eu vejo, abre 1000 restaurantes lindos, maravilhosos, cheio de TTT. Mas assim, 3 anos está fechando. Sim. No máximo 4 anos. E quando chega ao quinto é o... E São Paulo é uma das 3 maiores metrópoles do mundo gastronômico. A gente perde, acho que atualmente, para Nova York e Hong Kong. Então tem isso, tem alta gastronomia. São Não, Paulo tem e é de incrível, tudo. porque assim, gente, São Paulo eu acho que é um polo que a gente recebe de todos os lugares, de todos os países. Nós temos feiras, Sim. né? Nós temos do São Paulo Distrito Anhembi, é a capital gastronômica do mundo. Nenhuma Exato. outra cidade tem tantas culinárias quanto nós. quanto nós temos. Quanto nós Então temos. você vê, o que nós temos de feiras ali no Distrito Anhembi, aqui na Imigrantes, Sim. não é verdade? No Center Norte. Tive uma Então são recentemente. pessoas, muitas,
vem de fora. Então, eles querem experimentar a gastronomia nossa, não é Mas o verdade? brasileiro, né? Não só o estrangeiro. Não, o não só brasileiro, eu estou falando tudo isso para chegar aí. O brasileiro, que é um ser humano, que realmente tem respeito a si próprio, que se ama, é isso aonde eu queria chegar. Uhum. Que realmente ama o nosso país, porque o nosso país, apesar de tudo que às vezes a gente tem que engolir, não é verdade? Que a gente tem que. Mas, enfim, Deus está no controle de tudo sempre. Amém. Sempre. Nunca, 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 nem a mais nem a menos. E Ele sabe o que Ele está fazendo. A gente faz a nossa parte, o nosso melhor, Deus, não é? Ele realmente está com as mãos em cima do nosso país. Porque as coisas vão, às vezes, de uma forma tão absurdas, tão irreal. Brasileiro se reinventando sempre. Se reinventando sempre. Então, eu digo assim, você brasileiro, como eu, que ama o nosso país, nós não temos aqui guerras. Nós não temos aqui, meu Deus do céu, terremotos. Desastres Nós não temos naturais. esses desastres naturais que tantos países têm. Gente do céu, olha, vamos conhecer o que é nosso. O que é nosso. Não, pessoal, acho lindo ir para Orlando, acho bárbaro. Quem acho não, lindo cara? ir para Quem Nova não, né? York, eu acho lindo, Pra sabe, pegar um Paris. voo para Paris. Eu acho maravilhoso, eu acho que assim, é por aí mesmo. Mas primeiro vamos conhecer o que é nosso. É uma questão, eu acho, de justiça conosco mesmo. Sim. Porque não adianta eu falar. Não é verdade? Olha, meu Deus, minha netinha adora Orlando. Ela tem 5 anos, já foi diversas vezes lá. Sim. Mas a mãe morou lá, trabalhou na Disney, é atriz, então é um. Tá? Mas nós, brasileiros, a gente não conhece o país, não conhece Fortaleza, não conhece a Bahia, não conhece, meu Deus do céu, Florianópolis, tantos lugares lindos e muito menos a gastronomia. Então, eu estou falando para esses brasileiros, gente, que, olha, quando você vai com a tua família e que você, aquela comidinha que você come caseira, são emoções que nunca serão esquecidas pelos seus netos, bisnetos, seus filhos. E nessa ação, nesse tipo de ação de reunir a família e os amigos, é o elo de amor que está faltando hoje. Sim. E a gastronomia... Parar com calma. Olhar no olho... Olhar no olho, lembrar de coisas passadas, não é verdade? Não ficar no celular o tempo todo, não é verdade? Coisa horrenda, meu Deus do céu, nem para respirar. Mas você sabe que nessa unidade eu fiz questão de que chamasse Casa Gouveia. Porque é realmente com essa ideia de que as pessoas se sintam em casa. Então, quando você entra, bem-vindo à Casa Gouveia. Nós estamos recebendo você na nossa casa. Que era como a minha avó. Você já foi numa casa de português e passou fome? É maravilhoso. Não, tem minhas tias portuguesas, tinha 37 tipos de licor. Como que é possível? Mas nunca vai faltar nada. E o que eu acho que, além realmente do alimento da gastronomia, da gente sair dali com um sorriso de ponta a ponta, é o alimento da alma. Mas sabe o que eu tenho dito? Que eu acho que está faltando um pouco de empatia. Faltando empatia. Mas sabe de quem é a responsabilidade? Você sabe? É uma senhorinha, uma velhinha de 67 anos. Velhinha não, né? Não é pejorativo. Não, mas tiver com essa idade, você me chama de mas não é pejorativo. Mas não é o velhinha pejorativo. Tá. Não é. Imagina, olha, tem muito menino de 20, 30 anos que não faz o que eu faço. Com certeza. Não mesmo, que vive morrendo em pé. Sabe, eu vou dormir na hora que eu morrer. Na hora que eu morrer, eu vou, né, eternamente. Tem gente que passa 24 horas dormindo. Os jovens hoje em dia é uma coisa absurda, né? Então, veja bem, eu vejo da seguinte forma: a responsabilidade é nossa. Porque a gente mudou muito desde a época dos nossos pais, dos nossos avós. Antes a gente falava o que a gente não gostava no olho. A gente olhava, doutora Juliana Gouveia Duarte. Eu não gostei disso. Mara Cedro, eu não gostei disso e disso. Se eu quero a tua amizade, eu quero a sua e você quer a minha, poxa, me desculpa, onde foi então? Em que ponto foi? Deixa eu rever. Não, sabe, as pessoas hoje em dia dando oportunidade para continuidade. Exatamente. Sim. Hoje isso o ego isso realmente o ego hoje fala mais alto, porque mesmo eu sabendo que eu estou errada, a pessoa sabendo que está errada, não, porque eu sei tudo, porque eu não sei. Então,
a família hoje acabou. Primeiro lugar é a família. Sim. Porque até entre a família tem acontecido isso. Não digo todas, não dá pra gente Claro, generalizar. claro. Mas você pode observar. Cada um no seu celular. Exatamente, na mesa, sabe, da casa. Sentar à mesa. Na minha casa a gente tinha o hábito de sentar à mesa. Jantava-se à mesa. Exato. E hoje, às vezes, no sofá, e nem olha pra cara um do outro, e não fala, não verbaliza, resmunga, né? Sim. Não vou. Deus me perdoe, eu ia falar, parece animal, mas nem animal é assim, porque o animal, ele vem, ele não é lixeiro, ele quer carinho. Ele volta depois. Exato. Raiva. Agora, o ser humano, se a gente for observar, eu estou falando isso, não é só para Ju, não, estou falando para vocês que me acompanham aí quando eu falo de qualidade de vida há 23 anos, aonde nós estamos permitindo chegar à nossa sociedade. Sabe, não tem para quem reclamar, e às vezes as pessoas falam, nossa, eu me sinto tão só. Bem feito, vai continuar se sentindo só. E eu falo bem feito, sabe por quê? Mas eu não quero me indispor. Meu Deus do céu, eu não quero me indispor com a Juliana. Se é para nós termos uma amizade, ou é uma amizade que vale a pena, ou sinceramente, cada um vira a página. É muito mais fácil viver nessa transparência, nessa honestidade. Não sabe? é? E eu É vejo leve, algumas- é leve. Eu fico muito triste quando eu vejo alguns cancelamentos na grande mídia de alguns restaurantes. Sabe? Porque eles esquecem que por trás daquele restaurante não tem só o empresário. Tem Tem os colaboradores, tem as famílias. Exato. Por trás de cada negócio Mas sabe tem um por quê? sonho, tem família. Mas esse E cancelamento... essa falta de empatia, não só de restaurantes, que é claro que é meu meio, mas hoje em dia se cancela uma pessoa muito fácil. E às vezes você destrói a vida de uma pessoa, ou de uma família, ou de um negócio por conta desse cancelamento. Então, eu digo que a minha feijoada é a melhor. Não, com certeza. Mas o Com melhor, pra mim, não é o melhor pra você. Sim, mas tudo pode ser dito. Claro. Tudo pode De ser. forma carinhosa. Exatamente. De forma construtiva. Você fala uma vez carinhosa, duas vezes carinhosa, Claro. terceira vez aí já vou chutando o balde. Claro. Porque acontece o seguinte, hoje as coisas são muito rápidas. As coisas, eu sei que... 31 anos choca muito com isso. Exato. O teu tempo deve ser extremamente escasso, porque não é, você tem uma vida, você é jovem, você administra o restaurante, você tem teu escritório, não é verdade? Sim. Então, eu vejo da seguinte forma, não é chegar e falar, não, dispensei uma amizade, dispensei um funcionário, não é isso. Mas é assim, tem coisas que as pessoas têm que absorver isso. Sim. Se fulana, você quer minha amizade? Olha, eu não gostei disso. Eu achei que você foi desagradável. Eu achei que você passou do ponto. Amizade é respeito. E eu falo mesmo. Então as pessoas às vezes ficam assustadas. Eu fui num evento agora, eu não vou citar o nome. Sérgio, o Sérgio está de prova. Eu cheguei pro dono do evento, que é meu amigo. Desde que eu tinha 17 anos, eu tenho 67 anos. Foi ou não foi, Serginho? Eu falei para ele, é só não me chamar mais. Pronto. Simples. Por quê? Muito simples. Porque ele é estrela. E eu, assim, afônica, sem voz, e a pessoa que sai de lá mais de meia-noite. Aliás, sua voz foi um milagre hoje. Não é? Você não viu minha voz, como é que tava. Ainda bem que você não marcou o podcast de manhã, porque eu já Não, falei que eu minha não sou voz doida de nem manhã, nada, não sou louca nem nada. Então, assim, tem coisas que a gente fala primeiro com amor e carinho. Sim. Se você não entendeu. Não entendeu, Paulinha? Você não entendeu? Paulinha, meu amor. Olha, amizade acima de qualquer coisa. Em primeiro lugar, é o respeito entre as duas pessoas. Entender e ouvir o que a outra quer, o que a outra não quer. É quase meia-noite, estou afônica. Cadê a sua empatia pela minha saúde? Estou te dando de presente tal coisa e você me segurando. A pessoa vai ter que subir ao palco ainda para eu poder fazer a entrevista. Uma vez eu saí com o Sérgio, falei, chama outro para vir fazer a tua matéria. Tchau. Fiz, amor. Sabe por quê? Sim. Porque a falta de respeito, eu não estou sendo desrespeitosa, a pessoa está sendo comigo. Por isso que eu digo que chegou a nossa sociedade, o nosso entorno chegou onde chegou, porque nós permitimos. Sim. Nós Isso que permitimos. eu vejo como muito rica essa oportunidade dos 39 restaurantes mais antigos da cidade, que nós estamos agora nos reunindo para, junto com teatros, museus, outros lugares culturais da cidade, linkar. Por exemplo, o Gouveia está do lado do MASP. O MASP além do seu acervo incrível, ele está com o Monet. Exatamente. Então você vai no MASP ver o Monet, depois desce um quarteirão a pé, vai no Gouveia comer uma feijoada, mas também para mostrar para o paulistano, porque muitas vezes a gente viaja
E a gente dá valor para isso lá fora. E não, Então, se a gente e começa não valoriza, a valorizar exatamente. aqui, a gente está valorizando cultura, a gente está valorizando famílias. Poxa, você vê uma família, esses restaurantes são todos com mais de 75 anos. Poxa, 75 anos, uma família se dedicar à mesma coisa. Quantas famílias você conhece? E não é se dedicar só por se dedicar, gente. É se dedicar com amor, com carinho, com respeito, dando, entregando o que tem de melhor. Não é aquele quebra-galho, sabe? Eu vou fazer quebra-galho e fazer de Não. conta que não Aí nem vi. faz, aí nem Sabe? faz. Gente, olha, sinceramente, e hoje tudo é muito difícil para você manter um restaurante, Com certeza. você manter Ser empresária é uma funcionário. loucura, né? Eu não imaginei, porque eu sou empresária no meu escritório, mas a advocacia, eu acho que ela é diferente. Total, Do comércio, é- do é- serviço. Completamente. E apesar de eu já ter contribuído na administração dos outros restaurantes dos meus pais, a primeira vez que eu tô à frente e sozinha, uma E mulher. ver que realmente não é fácil. Não é fácil em nenhum Não é. sentido. Mas olha, você tá de parabéns porque tem. Não é porque é minha com amiga, certeza. não. Não é porque é minha Grande amiga. presente, Não é a a Paula. Paulinha da consultora Vitória, incrível. maravilhosa. Porque assim, você vê, é uma pessoa incrível, não é verdade? Simples, mas ela entrega o melhor. Sim. Né? Quem não a conhece, olha, nossa, que mulher maluca, maravilhosa é essa. Não é E malucona? você- Mas é uma maluca que a gente dá todo o nosso aplauso, o nosso carinho, a nossa reverência, porque na hora de brincar, na hora de trabalhar, na hora de realmente, sabe, saber chamar atenção, e tem um certo momento que não dá mais para dar continuidade, aí que logo. E a E ela, gastronomia? é uma pessoa que, assim, uma profissional, você realmente, olha, tá de parabéns. Não, e visite o Gouveia de segunda a sexta, que é a primeira vez também que o Gouveia tem buffet aquilo. Olha. Então tem sido um super desafio para mim. E aí eu conheci a Paula, que tá ajudando muito, porque até meu pai não tem muito. Meu pai não come quilo, só pra você ter ideia. Então, nunca passou pela cabeça dele isso. Olha. E minha mãe teve seu service, minha mãe teve um restaurante natural na década de 90, super vanguardista. E aí, quando eu conheci a Paula, então, visitem o Gouveia, nosso buffet tá cada dia melhor, mais especial, com comida caseira. Você vai comer bife rolê, almôndega, panqueca, frango assado. Não tem nada, como eu vou dizer? É comida É o da mãe da trivial, Gomes. é o carne trivial do do- diabo. Ai, que É delícia. isso. Gente, o que nós precisamos hoje em dia, né? As pessoas às vezes buscam tanta coisa fora, Sim. e o que a gente quer é ser feliz. O que a gente quer, sabe, é realmente comer uma comidinha gostosa da mama, não é Uma cerveja verdade? gelada, uma cervejinha caipirinha. gelada, uma caipirinha daquela que a gente fala, meu Deus, papai, obrigada, não é verdade? Ouvir uma boa música, fazer amizade, um bom network. Você sabe Não que é? o Gouveia, você falou do teatro, o Gouveia durante muitos anos foi um restaurante da boemia. Então o Gouveia tinha música todos os dias da noite. E, aliás, outra coisa que a gente vai fazer no Gouveia, a gente tá resgatando esses músicos boêmios dessa época. Ah, eu tenho, nossa, eu Tem. tenho trilhares, Então, olha, que eu incrível. amo de paixão. Muitos já devem ter Altemar Dutra Júnior. Altemarzinho. Silvio Caldas tocou no Gouveia. Conheci o Silvio lá de Atibaia, ele morava em Atibaia, ele era amigo do meu finado Nossa, marido. Eu lembro, eu era menina, É. Silvio Caldas tocando no Gouveia. Sabe, nós temos Ângelo Máximo, maravilhoso, Então, maravilhoso. vamos reunir isso. A gente Não foi à toa nosso Não, não encontro, foi, né, não Mara? foi. Não foi, e eu não marco assim, sem eu mesma conhecer. Não marco. E depois de falarem tão mal Sabe? também da Me pessoa, falaram não, tão não mal tem. de você, né? Eu não vou falar quem foi, você tá me entendendo? Eu não vou. Paula da Vitória, não Muito conto, legal. não Conectando pessoas. Eu Você acho que vê? eu faço isso, eu tenho muita alegria em fazer E isso, você em conectar sabe, pessoas. eu faço, olha, desde que meu Deus, me conheço por gente. Eu comecei meu primeiro trabalho, tinha 12 anos, no Hospital Presidente, lá na Avenida Nova Cantareira, perto do Horto Florestal, Sim. Zona Norte. Papai e mamãe moravam ali. Foi dessa época que eu comecei a fazer essas conexões. Você acredita um negócio desse? Que legal. E é tão bom, porque assim, aí tem gente que fala assim, ai, mas você tem tanto trabalho para isso, para aquilo, o que você ganha com isso? Se eu me o fulano com o ciclano lá no museu, não sei aonde, não sei aonde, o que você lucra com isso? Eu digo assim, no momento certo, na hora certa, não vem nem daquelas pessoas, vem de Deus, porque Ele abre as portas. A gente né? tem que dar para receber, né? Gente, Não tem receber sem a doação. vida não existe se você não doa, se você vive naquela vidinha miserável de
Cada um na sua pequena vida, Ó, né? olha aqui. Sim. Como vai, Juliana? Tudo bem? Vamos fazer um podcast hoje aqui. Ai, meu Deus, eu dei de presente isso. Ai, que coisa horrorosa. Você nem ia ter me chamado de jovem, eu nem. Não é? Tá vendo? Só, eu com aquela cara de. Ela Aliás- tá fônica, tá com todo andando encatarrada, tá toda congestionada, tá toda horrorosa. Tudo bem, Juliana. Então, você é do resto. Gente, faça com T gigante. Com T gigante, Se não, nem sabe? faça, né? Não faça, sabe por quê? O universo não vem de Paula da Vitória, não vem de Sérgio Sampaio, de Sérgio Oliveira, não vem vem de quem Deus acha que deve. E do momento e na hora que nós estamos preparados. Sabe por quê, gente? A gente pode enganar um monte de gente. A gente não engana só o nosso Criador. Eu falo, faça, né? Não? Não Faça é? como se ninguém estivesse vendo. Não, mas não tem Tudo, coisa tudo. melhor. Sabe por quê? Você vê que minha voz voltou? Voltou. Eu tava hoje, parecia, meu Deus do céu, parecia que tinha engolido uma meia dúzia de rato. Não sei se você mostrou pra ela. Se mostrou. Não, parecia que. Eu falava, Não, meu eu Deus. ouvi a hora que você chegou. Eu falei, Não, gente, como vai ser e você isso? viu que, graças a Deus, percebeu? Não, eu fiquei. Olha, segunda eu fiquei ruim quando eu saí do Teatro Municipal. Na terça também já estava totalmente afônica. Agora, sexta-feira, quando eu fui fazer essa cobertura, que foi o teto máximo, que eu falei, só não me chamar mais. Porque assim, hoje, quando a gente fala com amor e carinho, o outro não ouve. O outro faz questão de não ouvir e pensar só no que ele quer e do que ele precisa. Ele não está olhando para você nos teus olhos, está falando assim, ela está precisando parar de falar agora. Sabe, já é meia-noite, deixa eu deixar essa moça embora, essa senhora embora, essa velhotinha embora. E eu fiquei, eu acho que disso, né, do falar, do sentir, de parar, porque a gente corre tanto que a gente não para. Exato. Eu tenho tentado, também já tive meus burnouts, né? Mas cuide para não ficar Sim. assim, tá, amor? Cuide. Mas a gente não para fazer as coisas. A gente faz uma coisa olhando no futuro, olhando no passado. Então, um exercício é a gente parar. E hoje aqui na livraria, aqui embaixo, eu entrei e fiquei feliz e emocionada, porque a gente não tem mais biblioteca, não tem mais livraria na cidade. Não. Biblioteca sim, né? Mas livrarias na cidade. Mas aqui é maravilhoso porque você encontra desde o embaixador, você tá me entendendo? Meu Deus do céu, o que tem de políticos, o que tem, você não e faz as pessoas ideia. lendo. E as pessoas comuns como nós, as pessoas, sabe, advogados nem fala. Você chega, você não tem lugar às vezes para sentar em cima no cafezinho, apesar que é delicioso. O meu café lá é não, incrível, você vai delicioso. lá, tá? O meu café é incrível. Aí sabe o que eu tenho lá que você vai lembrar? Acho que tem memória afetiva. Bolo de coco gelado, Não faz sabe? isso comigo, não faça isso, é porque eu não posso comer doce. Ah, acho que eu sinto tanta saudade da minha mãe e da eu minha não avó. posso comer doce, Que eu é sou tudo- diabética. É. Eu tomo insulina 2 vezes pela manhã, pela tarde e à noite. Você faz ideia. Mas assim, não tem problema não. Eu vou te dar umas dicas depois que você vai ver que bárbaro. Também para quem não come doce. Vamos ver Para isso. quem não come doce. Vamos Eu vou te cuidar dar umas disso. dicas incríveis. Olha, não tô querendo tirar teu lugar, pelo nome de Jesus, viu? Te amo. Sabia, amiga? Não, senão vai falar assim, essa velha é louca, vai tirar. O que é isso? Não, mas é bom, vamos. Não, pensar aí numa é uma ideia sobremesa. linda. Se eu hoje tivesse Vamos. cabeça e dinheiro e estrutura para montar um bar, Não um faça restaurante, isso. Tô brincando. não, juro mesmo. Brincadeira. A primeira coisa que eu faria, porque hoje, por exemplo, quem não pode comer doce, eu tenho uma sobrinha, eu posso falar dessa minha sobrinha rapidamente para você. Ela tem um buffet na Zona Norte de São Paulo. É filha da cantora Edith Veiga, que é uma das primeiras que vai cantar lá no teu restaurante. Maravilhosa, A gente maravilhosa. pode fazer esse podcast. lá, Arrasa, arrasa. E aí, eu tô tentando ver se eu diminuo o meu ritmo, que é um corre-corre, às vezes até meia-noite ou mais, né? Então eu preciso cuidar um pouquinho da veinha também, sem ser pejorativo, hein? Sim. E ela começou a cobrir alguns eventos para mim na Câmara Municipal de São Paulo, na Assembleia Legislativa. Ela foi receber alguns prêmios por mim, como, sabe? Não, tia, eu vou para você. E ela é uma menina muito simples, mas ela fala super bem. Sabe? E uma imagem assim que todo mundo, o pessoal que está acostumado comigo há 30 anos. Gostou. Tem a Roseli Bernio Golini, amor, meu beijo, diretora da Fiesp, diretora da Ciesp. Tem a fraternidade, a Calaurência, que é uma fraternidade incrível, que a gente ajuda várias entidades. Ótimo. E ela é uma mulher linda,
exigente, a filha dela é advogada, Cris Ugolini, beijo, ó, outra advogada linda aqui, ó, você, ó. Entendeu? E são pessoas que, assim, eu ouço muito, porque, assim, elas têm um bom gosto, são muito classudas, mas, assim, gostam de gente com G maiúsculo. Que bom. Não é que só gosta daquilo. Já convida pra ir no Gouveia pra conhecer. Com certeza. Nossa, você vai amar. E ela também a você. E aí, ela foi receber os prêmios por mim. Aí a Roseli me ligou de lá, falou, olha, eu amei essa menina que está te substituindo. Que ótimo. E era a terceira vez que ela saía. O que, que ela faz no buffet dela? Cheguei tudo isso para te falar, que uma vez eu estive, agora esse ano, no aniversário da Edith Veiga, na casa dela. Fez a festa no local, mas os amigos mais íntimos fomos na casa da Bila, Fabiola, beijo da tia Mara, querida, Fabiola Metner. O que ela fez, meu amor? Falei para ela, linda, você só faz essas coisas com açúcar, você só faz essas coisas normais. Tudo bem que você já tem tua clientela. Muda. Faz um curso de doces sem precisar usar o açúcar. A minha mãe, lá na década de 90, já fazia bolo sem ovo. Eu vou fazer essa versão do bolo Meu de amor, coco sem açúcar. É Pra maravilhoso. você. Meu amor, Pra você vai lá, maravilhoso. prova. Porque assim, é um público diferenciado, Claro. sabe? É um público, eu vou até falar, eu não tenho medo de falar, a Sodier não é um bolo barato, não é um bolo cada pedacinho assim, mas a gente paga com prazer, né? Quando eu tô assim, que eu falo, meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso de um doce, meu filho compra. O Hélio Souto, meu filhão, filho, Júlio Souto, beijo da mãe. Então, veja bem, é um público diferenciado que ele vai pagar porque ele sabe que ele está ingerindo aquilo e não corre nenhum tipo de risco. Então, é uma dica Vou fazer. de coração. Lá nós temos opções veganas, né? Atendendo aí todas essas, né? As pessoas consumidoras têm alguma restrição alimentar. Juliana, eu quero saber o seguinte: a gente falou do Gouveia maravilhoso, que realmente traz a família, né? Agrega amigos para um bom network, um bom bate-papo, traz a família toda junto. Quando eu falei do livro, eu achei que você ficou muito interessada mesmo desse livro. Até vou trazer o que eu já fiz para que a gente possa ver juntos. Sim. Você vai fazer essa ação, essa campanha? Não, vamos sim. Eu tô super animada. O meu cérebro, ele também, olha, ele É rapidão, funciona viu? rapidão. Ela já está pensando no nome do livro, gente. Lógico que o livro vai ter o nome. Aliás, a gente né? aceita sugestões. Não é? Não é? Então você vai dar início a essa ação, essa Vou. campanha no restaurante. Vou. E você, cada um que leve um cupomzinho, que gostaria de participar, né, que põe o nome, telefone, e-mail para você, para que você tenha esses dados. Claro. Né? Se você não tiver ninguém que possa, por exemplo, aquilatar esse, Não, sobre a gente tem uma família. equipe muito legal. Perfeito. E o que dá pra fazer também? Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, @Gouveia Restaurante. Também tem o meu, Perfeito. @Gouveia Duarte. E a gente pode receber as mensagens por lá. Perfeito. Agenda o encontro no Gouveia. Então, se você tem uma história com o Gouveia, a sua família, Gouveia que foi da Praça da Sé, o Gouveia que foi da Avenida Santo Amaro, a lanchonete Gouveia, a pizzaria Gouveia, o natural Gouveia da minha mãe, qualquer história com a sua Ai, família, que lindo. de carinho que você relembre, entre em contato conosco e aí envie sua história e a gente vai catalogar num livro contando a história do Gouveia pelo O olhar dos resgate. paulistanos, pelas famílias paulistanas. Exato. E, inclusive, eu fiquei muito emocionada. Teve um dia que chegou um casal no Gouveia, seus 60 anos, e ele chorava. E aí a mulher dele dizia, a esposa dele dizia, para de chorar. Aí foram me chamar e ele queria conversar comigo. Ai, meu Deus. Aí ele contou a história. Ele falou, Juliana, e ele não parava de chorar. Porque o meu pai, ele contou a história. O pai dele veio de Portugal mais ou menos na década de 50. E quando ele veio, ele deixou ele, o irmão e a mãe em Portugal. Na mesma aldeia da gente lá, que é Hervedal da Beira. Que inclusive sabia que o Velho Gouveia tem uma rua aqui em São Paulo. Não Antônio sabia. Xavier de Gouveia. Olha. Lá no Brooklyn, Santo Amaro. E aí ele me contando a história que o pai dele não tinha dinheiro para trazer a mãe e ele, o irmão. E ele pediu dinheiro pro Velho Gouveia. O Velho Gouveia emprestou o dinheiro. Olha que E ele disse: quando eu puder, assim que eu voltar, eu lhe pago. O Velho Gouveia disse: não se preocupe com isso. E disse que ele era um homem que fazia muito isso. E também não sabia cozinhar. Então, já tenho minha. E aí, com esse dinheiro, ele foi, buscou a mãe e os dois irmãos, que era esse senhor. E ele disse pra mim: se não fosse o Velho Gouveia, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria conhecido a minha esposa, eu não teria os meus coisa filhos. mais linda. E aí o pai, quando voltou, querendo pagar o Velho Gouveia,
começou a lavar as roupas dos funcionários. Então, o pai dele ia no Gouveia e dizia para os funcionários: você quer que a gente lave sua roupa, que eu lave sua roupa? Fazia um preço menor do que qualquer outro lugar. Sim, lógico. E, então, a memória que ele tem é do varal dele, Que da casa coisa. dele, de menino, cheio de uniformes do Gouveia. Coisa, E ele chorava, e foi tão bonito. Então, são histórias como essa, de se você ia no Gouveia comer com seu avô, com seu pai, com a sua avó, que comida, que funcionário. A gente tinha o Adriel, um garçom que também trabalhou mais de 40, 50 anos no Gouveia. E ele andava já com dificuldade e as pessoas faziam fila na praça dele. Às vezes outras praças estavam vazias no restaurante, Olha mas que as famílias queriam comer com com ele. ele. Então, se você tem alguma memória disso, vai ser muito interessante. Olha, gente, Qualquer memória sua, da sua família com Gouveia, com a nossa comida, com os nossos espaços, a casa é nossa. Vai ser muito interessante. Meu pai vai adorar essa ideia. Então, conte a sua história. A gente vai fazer, sim, um livro com o seu prefácio, se você aceitar esse com convite. certeza. Já Para contar a aceito. história do Gouveia, que é a história de São Paulo, afinal, né? Um restaurante de 81 anos, com as Nossa. famílias paulistanas. Pois- acho que já está dando uma Não, ideia do já, nome, né? com certeza, gente. E olha, meus amados, o que nós precisamos hoje é resgatar essa amorosidade, essa empatia entre as famílias também, porque às vezes a gente se ama, mas é meia dúzia, né? Quem está aqui dentro de casa. Mas nossos tios, nossos primos, então vamos reunir isso. E eu acho que nós que eu digo, porque eu sou muito família, sou muito brincalhona, muito espontânea, mas eu acho que o que falta para hoje, para a humanidade, não só aqui no Brasil, mas eu vejo que são muito frios entre os amigos, entre os familiares. Cada vez se fala menos ainda, muito menos, se verbaliza. Sim, Ninguém mais não. se liga, né? Não, Eu não. não gosto de atender E o telefone. bom mesmo não é nem a própria ligação, é É se você ver, ir né? Se tomar um encontrar. chazinho, é você comer, você sentar à mesa, sabe? E todo mundo rindo. Você lembra daquela época assim? Gente, esse resgate de amor, eu acho que é o que o mundo está precisando. Sim. E olha, quem sabe Deus permite que nós aqui, brasileiros, sejamos os primeiros a incentivar lá fora Sim. esse tipo, sabe, de reunião da gastronomia. Quando eu falo gastronomia, mas é reunir a família, né, Pessoas, pessoas queridas, histórias. histórias, né, histórias reais, histórias reais. Eu acho que é isso que nós estamos precisando. Quem sabe amanhã nós somos referência lá fora também, mas também não, se não for, não tem problema. Basta que nós sejamos referência para os nossos amados aqui. Não é verdade? com Para os nossos certeza. amigos, nossos familiares. E aí A gente tem que cuidar do nosso bairro, a gente tem que cuidar da nossa Exato, do cidade. nosso, Sabe que quando eu do vim nosso aqui para os entorno. Jardins, eu reuni os empresários do quarteirão, então a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente se fala, se um precisa de uma escada, se um precisa de um martelo, se precisa de algo mais Perfeito. sério, mas a gente não pode ficar alheio ao nosso entorno. Não, Então, não pode. hoje eu me considero uma moradora, Sim, uma pessoa dos lógico. Jardins, porque é aqui onde eu tenho meu negócio, onde eu tenho meu Se restaurante. protegem juntos, Iniciativas, se unem. faço parte dos conselhos da Exato. região, para que a gente consiga falar do bairro. Então é isso, pessoas, né? Sem conexões eletrônicas, pessoas com pessoas. E aí, eu estava falando até disso com um professor que eu conheci ontem, dizendo, eu dei aula há muitos anos da minha vida. E dar aula ao vivo é Nossa, outra aula, é é outra outra troca, coisa, meu dar aula Deus. online. Não, a Então, diferença é. e eu e meu pai, a gente tá, principalmente sábado, a gente tá no Gouveia, na hora do almoço, então quem quiser encontrar com a gente, e a gente passa de mesa em mesa, e aí Delícia. nessas mesas surgem essas histórias. Delícia, meu Deus. E olha, aí você, né, pode colocar, não pode com Maria Cedo, coloca uma urna, uma Sim. pequena urna, porque você, né, juntamente com algumas pessoas que estiverem junto, grava e me manda, porque eu vou jogar no programa. Tá. E a gente vem aqui. E aí a gente marca, olha, podemos marcar tal dia, tal horário, vê com a pessoa que ganhou. E aí você tem que vir junto, lógico, porque Claro. quem faz a conexão, não é verdade? Juliana Gouveia Duarte, dá licença. Não é? Meu nome é artístico agora. tem um Nome artístico, né? Então, olha, fica combinado dessa forma. Outro dia nós vamos estar recebendo a Juliana aqui, gente, para falar sobre a área de direito, que é uma área tão importante da nossa vida. Hoje, a gente está falando dela como uma grande empreendedora, como uma pessoa que realmente se doa de coração, se doa com muito amor. Você está me entendendo? Porque assim, não basta ter um negócio. Ter qualquer
Desculpa, um que tenha uma verba X consegue montar. Eu quero ver isso dar seguimento. Eu quero ver isso seguir por muitos anos e com credibilidade, com transparência, porque assim a gente vê o pessoal monta e desmonta. Por 3, 4 aninhos, não aguenta. E você não sabe aguenta. que, Mara, essa foi uma das conversas que a gente teve com o poder público nesses momentos, de dizer, hoje você vai abrir um restaurante, você olha para a cidade e diz, quantos restaurantes sobrevivem ou sobreviveram na cidade? Porque é uma questão de sobrevivência. Exato. Ser empresário nesse Exato. país, né, não me lamentando, mas é extremamente difícil. Então, o empresário que acorda de manhã, ele tem que ser valorizado, assim como todos os trabalhadores, mas o desafio de se colocar à frente, né, acordar arriscando. Porque o empresário, ele acorda arriscando, criando. Então, quando você olha para a gastronomia, seja para qualquer negócio, né? Valorizar Sim, o que lógico. existe de histórico, o que existe de tradicional, o que existe de antigo, de histórico, é valorizar a nossa cidade, é valorizar a economia da nossa cidade, esse ecossistema. O que é Sim, nosso. sim. Porque não adianta a gente valorizar, olha lá em Roma, olha, é lindo. A gente faz Mas muito vamos- isso, né? Né? Mas muito, muito, Muito. né? Eu acho que assim, vamos valorizar o que é nosso, gente. Não é verdade que você vai ali passar o teu sabadão com a tua mãezinha, com a tua bisa, com a tua esposa, teus filhos, olha, tomando uma caipirinha daquelas deliciosas. Caipirinha é a sabe? receita do meu pai lá. Ó, tá vendo? Seu Gouveia, né? E aí, ouvindo um bom samba, um bom pagode, sabe? Uma alimentação super saudável, com preço super justo. E olha, gente, eu acho que é uma questão da gente valorizar mais, valorizar a nossa vida. Porque quando a gente não valoriza isso, a gente não está valorizando a nossa vida. Pensa um pouco nisso. Nesses 23 anos que eu falo para vocês de qualidade de vida, é bárbaro a gente poder viajar, é bárbaro você ter sua fazenda, seu sítio, enfim, né? Carro zero, tudo. É maravilhoso. Não sou contra isso, pelo contrário. Né? A gente quer, é óbvio, mas assim, sem isso, gente, essa valorização do outro, da família, dos amigos, sabe, da nossa história de vida, se torna vazio. Então, quando eu falo de qualidade de vida, é exatamente isso. Faça uma reflexão sobre isso. Meus amados, olha, eu vou perguntar aqui, mas eu sei já. Eu sei, eu vou perguntar para ela só para perguntar mesmo. Eu sei que vocês fazem todo tipo de evento, desde casamento, noivado, aniversário de 15 anos, de debutantes, não é verdade? Noivado, batizado, o pessoal sai da igreja e vão todos para lá. Me conta isso. Não, a casa é um lugar muito especial. Eu brinco que a casa, quando eu entrei na casa, ela me abraçou. Ela é de uma construção de 1920, ela tem inclusive uma É pintura. tombada? Porque Ela não é tombada, mas ela tem uma pintura na parede de 1934, de John Grass, que foi um dos Meu grandes Deus. expositores da Semana de 22, lindíssima. Então é um ambiente rústico na frente de um parque. Então nós fazemos casamentos, batizados, aniversários. Tem sido um lugar, um espaço muito especial para isso. Então se alguém tiver interesse. E eu também tenho criado alguns eventos assim. Semana passada a gente teve o Dia do Solteiro, Opa! a Semana dos Namorados. Agora nós vamos ter uma festa junina à noite. Todo sábado tem uma roda de samba. Então, resgatando um pouco do samba raiz mesmo da cidade. Então, quem tiver interessado em conhecer Olha, a que casa, porque a bacana. casa realmente é uma casa incrível, uma casa deliciosa, muito bonita, inclusive. E para fazer seu evento, para receber sua família com um cardápio caseiro. Quantas pessoas cabem ao todo? A casa cabe em mais ou menos 200 pessoas. Olha, um excelente espaço, gente, um excelente espaço, né? Que hoje em dia, às vezes, a gente roda por aí. E a por um aí, quarteirão e meio do metrô, a um quarteirão e meio da Paulista, super bem localizado. fácil acesso, porque hoje em Fácil dia a gente se acesso. preocupa com isso, não é verdade? Põe no estacionamento às vezes fecha X hora e a gente fica com aquela preocupação. Não, lá a Então, gente cuida de tudo. olha, gente, vale a pena. O telefone do restaurante qual é o número? É ótimo. 97864-3466. 11 São Paulo, repete, por gentileza. 97864-3466. Gente, façam suas reservas. Ou assim, fala, olha, eu queria marcar um horário para ir até aí conhecer, para falar a respeito do meu evento, qual é a sugestão que vocês me têm, porque ela vai estar lá para te receber, não vai? Sim, com certeza. Mesmo que ela não esteja,
ela chega em seguida, entendeu? Porque ela vai estar muito aqui com a gente no estúdio, com Adorei. A gente tá certeza, muito pertinho e você lá né? também. Com certeza. Então, gente, olha, marque um horário, vai tomar um café, conheça o restaurante, almoce, veja como realmente é tudo feito com muito esmero, com muito Sim. carinho, com muita doçura. A gente também leva feijoada para sua casa. Se também quiser fazer um evento Olha. na sua casa com a melhor feijoada da cidade, nós estamos aí. Olha, a boca Não é porque é minha não, viu? Mas deve é ser uma boa delícia, demais. né? Boa demais, meu Deus do céu. Muito carinho. Então, eu espero que vocês realmente liguem e façam assim, olha, eu queria conversar muito com a Juliana, né, Gouveia Duarte, porque assim, se almoça, você presta atenção, né, no pessoal da casa. Puxa, eu tenho o aniversário da minha filha, da minha neta. Gente, olha, é uma festa lindíssima. E se eu estiver em São Paulo ainda, a gente combina para a gente fazer a cobertura. Uau, aí sim, hein? Eu acho que esse é o começo de uma grande amizade, uma Olha, parceria. é só Adorei te entrar. conhecer, mano. É só, ó, 23 anos foram de TV aberta em São Paulo e hoje nós estamos no canal do YouTube, porque nós estamos, né, passando para uma outra emissora, mas ainda, né, vamos deixar caladinho Novidades por em vir. breve, tá? E eu acho o seguinte, gente, é esse jeitão nosso aqui. Eu amei a Juliana, foi a primeira vez que eu vi a Juliana, porque falaram muito mal dela, né? Verdade? Tirou a Né? impressão. Nossa, meu Deus Tem do gente que céu. continua sem Não, gostar. ela, você- não, olha, ela falou tudo que é realmente. Sabe, gente, é gente da gente. É uma mulher fina, uma mulher educada. É uma mulher que realmente faz as coisas com muito amor. Porque não adianta ser uma mulher fina, educada, mas não ter amorosidade no que faz, gente. É fazer só por fazer. Lógico que a gente precisa, porque os boletos chegam. Não tem Oh, dúvida, se toda chega. hora, todo momento. Mas assim, a gente vê o amor que ela coloca em tudo. O amor, sabe, desde do alimento que é servido, o amor dela pela família É, dela, lá no restaurante eu pelas, participei de tudo, você pelas viu? famílias que vão lá, que eu fiquei mais apaixonada ainda, você falar da tua família e falar das famílias que vão, Sim. que, sabe, que E eu acompanham. participei de tudo desde o início. Eu participo da compra até a forma como o atendimento é feito. Então, tudo foi pensado com muito carinho, feito com muito carinho. Então, eu espero a visita de vocês. Em breve, e eu espero que vocês também, gente. O nosso telefone aqui do nosso estúdio, você que está nos assistindo, de repente aí falou, poxa, Mara, eu estou acompanhando você. Olha, é o do estúdio Maracedro, do Pode com Maracedro. 947 10 0015. 11 947 10 0015. E o seu? 11 97864 3466. E meus amados, olha, nós vamos encerrando o Pode com Mara Cedro. Hoje, Juliana Gouveia Duarte, essa mulher incrível, que assim eu sinto, meu Deus do céu. E quem me conhece há tantos anos, que vocês aí que me acompanham 23 anos, sabe quando eu gosto, quando eu não gosto, a coisa trava. E olha, falamos mais que a boca, pena que a gente não pode ficar mais, né? Maravilhosa, um ser humano incrível, não só como empresária, como empreendedora. Obrigada. Mas eu quero ver também, olha, como advogada disseram que ela é maravilhosa. Mas isso fica para Briguenta. Briguenta. É outra versão, você Ai, vai é ver tão outra bom, versão. né? Mas é tão bom, fala a É. verdade, porque a gente brigar pelo direito Sim. é muito importante. Humanista, eu sou uma humanista mais briguenta, Mas tem que foi ser. ótimo. O importante, linda, é que Deus continue te abençoando. Com essa beleza interior, exterior, viu? Com esse olhar incrível, com essa Obrigada. transparência, que realmente, olha, você nasceu para brilhar. Eu estou falando isso com todo o coração, com Nossa. todo o coração mesmo. Eu fico muito Você feliz. Nasceu para brilhar. E eu falo isso para vocês, gente, faça uma reflexão, deixa o ego um pouco do lado. Ela poderia ser, sabe, uma menina, desculpa, né? Adorei, vou voltar aqui sempre, gente. Uma Ela me chama menina, de menina de metida, 5 porque é segundos. linda, linda, toda linda, dentro e fora, advogada, formada, sabe, com o seu escritório, com o seu belo restaurante, com uma família linda. Poderia ter um ego, assim, daqueles, sabe, cheirando o que não deve, né? Sabe, a vida é isso, gente. É lógico, para tudo tem lugar, tem brincadeira, tem momento. Mas faça uma reflexão que você tem feito da sua. Quando eu falo do qualidade de vida em 23 anos, eu falo aqui também no Pode com Mara Cedro. Se respeite mais, se ame mais e deixe o ego um pouco do lado. Viva a vida, seja feliz. E principalmente indo aonde? No restaurante Gouveia, gente. Adorei. Beijo no Obrigada, coração. obrigada, eu amei, Beijo. viu?